A todos, graça e paz, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura desse texto a partir do verso de número 26. Mas antes de iniciarmos a leitura, eu quero agradecer a todos que estão aqui essa noite. Todos são bem-vindos aqui na IBC. De um modo especial, se há alguém nos visitando, é muito bem-vindo. Todos que estão nos visitando também são convidados. Você tem aí nos bancos este pequeno papel que você pode preencher caso você queira receber uma visita pastoral, uma palavra de aconselhamento. Caso você deseje fazer parte dessa comunidade, você pode preencher aí este pequeno papel que está nos bancos, ok? Deus abençoe a sua vida de um modo especial. Você que está nos acompanhando também online. As crianças, eu creio que estarão saindo nesse momento para o trabalho infantil. Trabalho infantil, eu imagino que vai estar acontecendo também, ok? Se não for, depois alguém me avisa. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Rogério, faço parte da equipe de pastores aqui da IBC. Pastor Elias está em São Paulo, pregando em um retiro de jovens, ok? Então ele estará todo esse período de carnaval ali em São Paulo, sendo usado por Deus de modo muito especial. Família do nosso irmão Carlos Consendey está lá com os nossos irmãos do Vila Fátima hoje, também levando a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos ali. E eu também trago um abraço da Igreja Batista aqui do Cidade Jardim, igreja onde eu também estive domingo passado, levando a palavra de Deus, realizando a ceia do Senhor. Nossos irmãos também enviam a graça e a paz para os irmãos aqui da IBC. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Repetindo o verso de número 37 em diante. Só o verso 37, na verdade, que diz assim:
Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim todos nós também cremos, amém, queridos? Feche seus olhos, aplica, Senhor, essa palavra com poder e graça em nossos corações, a fim de que saiamos daqui com esta mesma fé, fortalecida e renovada em nossos corações, prontos para te obedecer, cumprir, ó Pai, a tua vontade e mergulhar em águas mais profundas do teu amor, do teu relacionamento especial com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu fico eletrizado quando eu leio capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse certamente é um dos capítulos mais emocionantes para a história de missões e como Deus é providencial, não é? Hoje que damos início à nossa campanha de missões mundiais, aonde se renovam as nossas atenções para o campo missionário, campos que vão além do Brasil, começam aqui, uma vez que começamos a pregar em colônias, uma vez que começamos a pregar para estrangeiros que acolhemos, até mesmo para refugiados. Missões mundiais começam no nosso quintal. Eu me lembro da campanha de missões estaduais aqui do Paraná do ano passado, quando o foco foi justamente em pregarmos o Evangelho para tantos de outras nações que estão conosco, que Deus enviou para cá, para que aqui nós os acolhêssemos. Cada um vindo com a sua história, muitos lutando por uma vida melhor, lutando por um recomeço em nosso país, muitos outros lutando até pela própria sobrevivência, se refugiando em nosso país para não perder o seu bem mais precioso, que são suas próprias famílias. Pois bem, temos então pregado o Evangelho àqueles que estão próximos a nós, mas também temos atenção para aqueles quase 2.000 missionários que temos enviado para fora do Brasil. Entre eles, eu tenho primos que também estão em outros países, representando nossa junta de missões mundiais, primos que estão no oeste africano, já há quase 9 anos, pregando a palavra, e são tantos missionários, queridos, são tantos testemunhos. Hoje mesmo eu me lembro de ter visto um vídeo da campanha de missões, falando sobre os nossos missionários e as igrejas que têm se mobilizado para abençoar o campo da Ucrânia. São 12 meses consecutivos de guerra naquele país, aonde russos e ucranianos estão sofrendo. Dos dois lados há sofrimento, dos dois lados há dor, mas certamente os ucranianos estão, neste momento, com as nossas atenções voltadas para o estado em que eles se encontram. Um estado terrível, queridos, de desolação e de massacre. Mas Deus tem sustentado as nossas igrejas lá na Ucrânia, os nossos irmãos que também têm se voluntariado, além dos missionários que temos em campo. Quantos irmãos se mobilizaram de diversas partes do mundo para estar ali abençoando a vida de refugiados? Glória a Deus por isso. É a igreja em ação, é a igreja cumprindo a missão que o Senhor nos confiou, até que o Senhor Jesus volte. E há cerca de 2.000 anos, algo diferente começa aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. É inevitável, quando estudamos esse livro, e eu mais uma vez tenho estudado esse livro para falar, para compartilhar um pouco da palavra de Deus, neste livro especificamente, repito, eu fico eletrizado quando chega no capítulo 8. Porque houve tantos altos e baixos já apresentados para aquela igreja de Jerusalém, que começa ali tão pequena, uma igreja que começa oprimida, que começa debaixo da perseguição de judeus e romanos, mas uma igreja que explode em um grande crescimento de discípulos, a ponto de se tornar um grande impacto para a cidade de Jerusalém. E apesar da perseguição, a igreja permanece pregando o Evangelho, não se limitando apenas à cidade de Jerusalém, mas alcançando especialmente agora os samaritanos. O início do capítulo 8 nos fala disso. O início do capítulo 8 nos fala que a igreja, uma vez perseguida, segue avançando. E avançando em passos rápidos agora, chegam as comunidades dos samaritanos. Irmãos, um racha, um problema de nível nacional, que enfrentou durante milênios,
Desde os dias do rei Roboão, se você acompanha a sua Bíblia, se você a tem estudado, quer na escola bíblica ou em casa, de um modo devocional, você sabe que Israel enfrentou uma grande guerra civil ao final do reino de Salomão, de modo que norte e sul nunca mais se uniram, mesmo enfrentando crises terríveis, crises como a invasão da Síria no norte e a invasão da Babilônia no sul, levando judeus, levando israelitas do norte, todos para serem escravos em outras terras. E mesmo que muitos voltassem ali para a terra de Israel, sul e norte, nunca mais houve ali, de fato, uma união entre aqueles moradores. Alguns que se consideravam judeus legítimos e outros que já haviam ali casado também com outros povos. O fato é que havia ainda um estado de cisma entre samaritanos e judeus no sul, algo que só o Espírito de Deus poderia de fato quebrar. E é isso que Deus faz, derramando o Espírito Santo nas comunidades dos samaritanos, à medida em que Felipe e tantos outros irmãos chegaram ali com a pregação do Evangelho. Porque aonde o Evangelho chega, irmãos, não há espaço para divisão. Aonde o Evangelho chega, as guerras, aonde o Evangelho chega, os ciúmes, as iras, as contendas, são levadas ao fim. Por quê? Porque o Espírito Santo traz unidade. O Espírito Santo vem para reunir o seu povo, o povo de Cristo em um só corpo, do qual Cristo é a cabeça, ou o cabeça. E é isso que o Espírito Santo faz, especialmente no capítulo 8, quando o Evangelho chega aos samaritanos. E assim como os judeus, lá no capítulo 2 de Atos, agora os samaritanos também recebem a presença do Espírito Santo, porque creem em seus corações que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós já ficamos impactados com tudo que Deus está fazendo aqui. Como se não bastasse, a partir do verso de número 26, nós temos uma nova guinada. E aqui eu quero chamar a sua atenção, se você puder, diga para o irmão que está aí do seu lado, graças a Deus. Diga mais uma vez, graças a Deus. Graças a Deus que a obra do Senhor não depende de você. Pode falar para o teu irmão, graças a Deus que a obra de Deus não depende de você. Não depende da igreja. Não depende dos pastores. Não depende dos apóstolos. A obra de Deus não depende de força humana. Eu não quero que você se confunda. Deus quer te usar, amém? Então diga, Deus quer me usar. Diga, eis-me aqui, Senhor. Mas para onde é que o Senhor vai te mandar? Você já falou, eis-me aqui. Será que você está pronto para terminar a frase? Envia-me a mim. A verdade é que nós muitas vezes não sabemos. Podemos e certamente seremos surpreendidos por Deus. Lembre-se, início do capítulo 8, um grande avivamento está acontecendo entre os samaritanos. Um cisma que havia se iniciado na época dos reis, está chegando ao fim. E não é por força política, não é por uma estratégia de união geográfica, geopolítica, nada disso. Não é por um plano econômico, que aquelas duas nações estavam se reunindo, as duas capitais, Jerusalém e Samaria. É porque o Espírito Santo estava convertendo homens e mulheres da feitiçaria. É porque o Espírito Santo estava trazendo aqueles judeus que haviam enterrado as suas Bíblias, por assim dizer, e haviam se desviado há muito tempo, em meio a uma cultura pagã, estavam agora novamente reconhecendo o Deus de Israel, especialmente na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, algo extraordinário estava acontecendo entre os samaritanos. Eu queria estar lá, você também queria estar, não é verdade? Imagine só, você inicia aqui, capítulo 7, capítulo 8, são milagres, obras extraordinárias que Deus estava realizando entre os samaritanos, rompendo a bolha dos judeus. Agora a igreja, que foi obrigada a sair da noite para o dia de Jerusalém, está espalhada em toda aquela região. E aonde chega um servo de Deus, aonde chega uma família cristã, ainda que refugiada, ali eles pregam o evangelho, e Deus faz a obra, irmãos. Isso é maravilhoso.
E eu imagino o coração de Filipe, esse diácono, que está participando, encabeçando, por assim dizer, esse processo. É um dos primeiros pregadores a chegar ali naqueles povoados e ver o resultado da mensagem que ele mesmo está pregando. Ver que Cristo está honrando o seu trabalho na obra do Senhor. À medida que Filipe prega, nós não sabemos contar aqui as multidões que estão se convertendo. Queremos estar, queridos, todos nós certamente queremos estar em movimentos como esses. Ver muitas pessoas se rendendo aos pés do Salvador, testemunhando os milagres da grandeza do poder de Deus no meio do seu povo. No entanto, às vezes, apesar de estarmos muito confortáveis, ainda que Filipe não estivesse tanto, lembre-se que Filipe está aqui como um refugiado, que fugiu de Jerusalém e chegou até Samaria. Mesmo que não fosse tão confortável, certamente ele estava muito alegre com o que Deus estava fazendo. Até que chega no versículo 26, Deus manda um anjo para tirar Filipe daquela, entre aspas, zona de conforto que ele já estava experimentando. Não bastava Filipe ter que sair fugido de Jerusalém e ir até os samaritanos. Lembre-se, lá em Jerusalém, Saulo ainda não se converteu, está desencadeando uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Filipe está em Samaria. Agora o anjo fala: Filipe, versículo 26, está gostoso aí, Filipe? Está uma maravilha, não está? Pega a estrada e volta para Jerusalém. E eu imagino a crise de Filipe aqui nesse momento. Como assim, Senhor? Vá para aquela estrada deserta, caminho a Jerusalém. E muitas vezes, queridos, eu imagino que todos nós, diante de mudanças, e mudanças tão drásticas, que cada um de nós pode enfrentar em qualquer área da sua vida, nós certamente questionamos: será que nós estamos seguindo a direção de Deus? Quer como igreja, quantas adaptações tivemos que fazer nos últimos 2, 3 anos? Quantas igrejas, queridos, foram fechadas? Nós temos notícias de milhares, não estou falando só dos batistas, milhares de igrejas foram fechadas. Milhares de igrejas não conseguiram mais se manter durante a pandemia. E esses cristãos, veja, estruturas estão sendo fechadas, mas os crentes continuam. Esses cristãos tiveram que se readaptar. Alguns acompanharam cultos apenas online, outros procuraram outras comunidades e começaram a sua caminhada de fé de novo. Por outro lado, quantos ministérios novos foram criados ao longo da pandemia? Ministérios com foco em multimídia. Eu me lembro de quantos testemunhos nós ouvimos de missões nacionais durante os 2 anos mais críticos da pandemia. Dezenas de pessoas se convertendo em hospitais, recebendo orações e a pregação do Evangelho por meio do WhatsApp. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Foi uma ferramenta que Deus colocou nas mãos da igreja, especialmente para os capelões que nós temos na linha hospitalar. Escolas estão se abrindo. Ano passado nós formamos mais de 200 missionários voluntários para serem capelões escolares. Escolas estão se abrindo como nunca antes no Brasil, para receber a pregação do Evangelho. E nós estamos participando disso, graças a Deus por isso. Muita coisa nova está acontecendo, mas quando algo drástico, uma grande mudança está diante de nós, é inevitável a gente dar um passo para trás e pensar: opa, mas estava indo tudo tão bem. Senhor, será que realmente é essa a direção que eu tenho que tomar? No entanto, me chama a atenção que, ao final desse capítulo, do verso 26 até o verso número 40, nós vamos ver aqui intervenções diretas de Deus, como em poucos capítulos nós vemos, quer no livro de Atos ou em outros livros das Escrituras. Parece que algo grande está para acontecer e por isso o próprio Deus realiza aqui manifestações especiais, repito, que não são tão comuns na história da igreja. Filipe já estava pregando o evangelho entre os samaritanos, mas parece que algo ainda precisava acontecer, a ponto de, enquanto Filipe está ali, produtivo, pregando o evangelho, vendo a bênção do Senhor entre os samaritanos, um anjo chega para ele e fala: sai daí agora, pega a estrada e sai correndo, algo vai acontecer.
E eu e você certamente precisamos estar sensíveis à voz de Deus. O que Deus está querendo nos mostrar, que vai além da nossa rotina, que vai além das conquistas que nós já temos desfrutado, que vai além do avanço da igreja local e da pregação do evangelho que já está acontecendo. Veja, Filipe já estava pregando o evangelho e já estava colhendo frutos. Mas Deus fala para ele: sai daí, eu preciso de você hoje em outro lugar. E de repente ele vai. Bem, isso aqui me lembra Abraão, né? Vai para a estrada, para a terra que eu te mostrarei. E Deus não fala mais nada com ele. E ele sai. Me chama a atenção que aqui Filipe não questiona. Filipe está pronto para obedecer. Ele sabe quem é o Deus que preservou a sua vida em Jerusalém, depois de tudo que o Senhor fez no Pentecostes. Ele sabe quem é o Deus que está dirigindo a sua vida e o seu ministério, a sua família entre os samaritanos. Se Deus então está agora dando a ele uma ordem tão drástica como essa, tão incomum: Filipe, levanta e sai, vai para a estrada. Ele está pronto para obedecer a esse Deus, com quem ele tem caminhado e tem experimentado algo tão extraordinário. Irmãos, talvez nem todos nós estamos assim tão sensíveis para entender a direção de Deus em momentos cruciais de nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus apure os nossos ouvidos, a nossa percepção. E, se necessário, que Deus mande um anjo em nossas casas. Que Deus sacuda a nossa vida, que Deus quebre a nossa rotina, para nós entendermos que há algo além que nós ainda talvez não experimentamos. E é isso que Filipe faz. Filipe vai além. Ele obedece ao Senhor imediatamente e se encontra naquela estrada. E ao chegar ali, uma vez que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Há 3 partes desse verso aqui que eu quero destacar. E eu não vou fazer isso aqui numa ordem muito lógica, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Só o verso de número 27 já trava a nossa cabeça. Deus manda Filipe sair do meio daquela comunidade, mais uma comunidade explosiva, experimentando algo especial de Deus, milhares de samaritanos se convertendo, precisando ser pastoreados. Agora Deus fala para Filipe: ok, muito bem, maravilha, sai daí e vai para a estrada. Chegando lá, quem é que Filipe encontra? Um eunuco. Me chama a atenção, na metade aqui, bem no meio do versículo, primeiro que esse aqui não é um homem comum, ele é um oficial de uma corte africana, da rainha Candace. Candace, salvo engano, aqui significa rainha mãe. Uma rainha que de fato tem riquezas, e tem esse homem como o seu ministro, aquele que cuida das riquezas do seu país. Certamente esse homem não estava sozinho, irmãos. Certamente esse homem estava no meio de uma comitiva. Certamente esse homem estava cercado de soldados que guardavam o seu trajeto de Jerusalém até a Etiópia. Não a Etiópia moderna que nós conhecemos hoje em dia, mas até o seu país de origem, ali mais ou menos no norte do Egito, de acordo com os estudiosos. Irmãos, preste atenção, olha o que Deus falou para Filipe. Filipe, vai até lá. E olha só o que diz o versículo de número 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O que você faria? O que você faria se uma das mais altas autoridades do Brasil estivesse passando aqui, no contorno aqui de São José, e Deus falasse para você: vai lá, se aproxime daquele carro federal. Eu sei que vai estar cheio de agentes federais em volta, mas vai lá, se aproxime, acompanhe aquela comitiva, e isso a pé. Irmãos, se você tentar se aproximar de uma autoridade sem permissão, o que pode acontecer? Pô, no mínimo, né? Hoje em dia. Eu imagino o que passou na cabeça de Filipe. Mas eu vou me aproximar dessa carruagem?
não é um homem comum passando pela estrada. Eu imagino que Filipe reconheceu, aqui há alguém que deve fazer parte de uma corte. Certamente a comitiva era grande, certamente ele estava cercado de soldados, e se ele se aproximasse como um estranho, sem permissão, certamente ele seria executado ali, naquela estrada deserta, seu corpo seria abandonado. Era uma estrada deserta. E eu não acredito que aquele homem seria facilmente incomodado por um estranho no meio da estrada. Mas como se esse detalhe não fosse suficiente, também chama atenção que apesar disso, apesar de ser uma das mais altas autoridades da corte de Candace, esse homem era eunuco, um eunuco africano. Alguém que, de acordo com o texto, havia ido a Jerusalém para adorar a Deus. Irmãos, nós sabemos o que o livro de Deuteronômio fala sobre os eunucos. Era proibido a esses homens, livro de Levítico, livro de Deuteronômio, era proibido a esses homens se aproximar do templo de Salomão. Essa era a lei do Senhor entregue a Moisés, por toda a simbologia da perfeição que estava impregnada no culto dos judeus. Nenhum levita, nem alguém nascido em Israel, na tribo de Levi, se tivesse alguma deformidade física, poderia servir no templo, quanto mais um estrangeiro, e ainda mais um homem que fosse mutilado. Um eunuco, alguém que certamente, eu imagino, não se ofereceu para o cargo que recebeu. Não era comum isso no passado. Pelo contrário, geralmente quem se tornava, muitas vezes, líder em uma corte, era um oficial, um alto oficial de outra corte, de um outro país, que era vencido em batalha, e por isso era humilhado em um ambiente militar, e uma das humilhações era de fato se tornar eunuco. E então era escravizado e obrigado a se tornar agora um oficial nessa corte onde ele se encontrava. Irmãos, nós não conhecemos a história desse eunuco, mas isso era muito comum na época. Nós não sabemos quais foram os traumas, quais foram as violências que esse homem experimentou, até chegar. Nenhum eunuco chegava à tesouraria de um país. Os eunucos se tornavam eunucos para cuidar de haréns. Mas esse homem, apesar de toda a sua história, repito que nós não conhecemos, mas que podemos imaginar, apesar de toda a sua história de trauma e de mutilação, ele cresce. Ele cresce. E ele se torna um dos mais altos oficiais em uma corte talvez onde ele começou como um escravo, apenas para ficar na porta de um harém. E agora ele tem liberdade até para fazer viagens de um país para outro, representando a sua rainha ou simplesmente para manifestar a sua fé, para adorar o verdadeiro Deus, um Deus que não tem fronteiras, que também poderia ser adorado lá na África, mas esse homem não sabia disso ainda. Ele só sabia que aquele era o Deus de Israel. E mesmo que ele sofresse preconceito, nos parece historicamente que os eunucos tinham uma roupa diferenciada, um corte de cabelo diferenciado, então de longe era possível ver e reconhecer quem era eunuco. E aí eu não gostaria que você olhasse para o seu irmão, mas parece que na época quem era careca e era proibido de usar barba, era eunuco. Era o modo dele ser humilhado publicamente, porque a barba já era um símbolo ali de hombridade, de masculinidade completa. Aquele homem então não poderia ter pelo visível, por assim dizer. Ele tinha que ser visto como alguém que não era capaz de constituir família. E certamente era ridicularizado em muitos lugares aonde ele adentrava. E ainda assim, ainda enfrentando tudo isso, uma história que nós não conhecemos, mas que certamente foi marcada por violência, por mutilação. Enfrentar o preconceito de estar em Jerusalém. Sabemos o que os judeus gostavam de fazer com aqueles que não concordavam com a sua fé. Ainda assim, nada disso impediu esse homem de estar lá em Jerusalém para adorar a Deus. E hoje nós temos tantas desculpas para não ir ao culto, não é? Especialmente no pós-pandemia, onde nós pastoralmente já estamos pensando como podemos dificultar o acesso ao culto online, porque realmente está gerando um certo comodismo. As lives pastorais no Instagram. Deus tenha misericórdia.
Queridos, o fato é que esse homem realmente tinha sede e fome de Deus, a ponto de sair do seu país com uma Bíblia na mão, para adorar o Deus de Israel, no meio de um povo que sequer abriria as portas para ele entrar. Ele seria o último da fila. Ele poderia chegar talvez perto do muro do templo, jamais poderia entrar no pátio. Jamais. Agora, ele está voltando para sua casa, irmãos. Ele voltou do culto, correto? Amém? É isso que nós lemos aqui? Ele volta do culto e está lendo a Bíblia. Que crente que é esse? Eu nunca vi um crente saindo do culto para ler a Bíblia. Você já viu isso? Extraordinário, irmãos. Isso aqui é extraordinário. Ele sai do culto e na viagem, no carro, na carruagem, ele abre a Bíblia para ler. Parece que a fome dele não foi saciada no culto. O culto não foi o bastante. Ele precisa de mais. Não basta apenas ir no domingo. Não basta apenas sentar nos bancos e cantar esses cânticos maravilhosos. Nós precisamos de mais. Esse homem já entendeu isso há 2000 anos atrás. E ele nem conhecia o Evangelho ainda. Mas ele tinha fome, ele tinha sede de Deus. Estava lendo em alta voz, a ponto de Felipe ouvir e entender. E o cuidado de Deus na vida de Felipe aqui foi extraordinário. Não bastava Deus dar aquela ordem para ele, certinha, para ele chegar aonde estava a comitiva do eunuco. Deus não permitiu que ninguém colocasse a mão em Felipe. Ele acompanhou aquela carruagem e ouviu o eunuco lendo em alta voz. Ah, irmãos, ele estava lendo sobre Jesus. Ele estava lendo sobre o sacrifício de Cristo, revelado no Evangelho segundo Isaías. Evangelho segundo Isaías, é assim que muitos teólogos gostam de chamar o livro de Isaías, comparando especialmente com o Evangelho de João. Quantas porções daquele livro se cumprem literalmente nos evangelhos do Novo Testamento? Sim, esse homem estava sendo evangelizado. Estava lendo o livro de Isaías, que falava sobre o Cordeiro de Deus, que foi entregue em silêncio. E aquele homem ainda não conseguia compreender, com toda a sua fome, com toda a sua sede, com toda a sua história, ele estava buscando a Deus do jeito que ele aprendeu. É o Deus de Israel? Então eu vou para lá. Irmãos, isso me fascina. Isso me fascina. Saber que agora, há pessoas com fome e sede de Deus, buscando ao Senhor, infelizmente no lugar errado. Pessoas que estão até lendo a Bíblia, mas ainda não entenderam, mas estão buscando. E não há distância, e não há limites para essa busca, porque essa busca ela não começa no coração do homem, essa busca começa no céu. É Deus atraindo homens e mulheres para a sua presença, pelo poder da sua luz, pelo poder da sua graça. Deus vai despertando corações, aonde muitas vezes a igreja não consegue chegar. Deus chega! E Ele abre portas, Ele cria situações, para que depois a sua igreja chegue também. Muito antes de Filipe chegar, Deus já estava naquela carruagem, falando ao coração do eunuco. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí a igreja faz o que ela deve fazer, né? A gente apenas chuta para o gol. Deus é tão bom, né? Deus prepara tudo, Deus coloca a bola na frente do gol para a gente e fala, vai lá, chuta. Um anjo manda Filipe lá. Irmãos, isso aqui não é projeto de missões da igreja dos samaritanos. Ninguém estava nem aí se tinha um eunuco africano na estrada. Deus é que estava preocupado com aquela vida. A igreja talvez não estava preocupada com a perseguição de Jerusalém, ou com as novidades de Samaria. Como é que a gente vai organizar agora essa comunidade? A igreja tem as suas demandas. E quantas vezes nós nos perdemos em nossas demandas internas, e perdemos o foco, enquanto vidas estão passando lá fora, e Deus está tocando os seus corações, e Deus está nos chamando, vai, vai, vai. Irmãos, aqui nós estamos diante do relato, e porque eu repito que é tão eletrizante, do primeiro
gentil convertido no livro de Atos dos Apóstolos. Isso aqui é um texto extremamente missionário. É o primeiro africano, irmãos. É o primeiro homem que não nasceu judeu, que conhece a cultura de Israel e estava até em Jerusalém, mas ele não era judeu. E aqui, ao Filipe subir naquela carruagem e apresentar o evangelho de Jesus Cristo para aquele homem simplesmente confessa: eu creio. Algo extraordinário aconteceu. Repito, não era plano da igreja. Não fazia parte da agenda. A igreja tinha suas demandas, e eram sérias, e eram reais. A igreja estava enfrentando um crescimento descomunal entre judeus e samaritanos, mas também uma perseguição severa, que levou todos de Jerusalém a se tornarem refugiados, menos os apóstolos e suas famílias. Agora, enquanto muitas vezes nós estamos com os olhos voltados para as nossas crises, nós perdemos de vista que Deus contempla o universo do alto do seu trono. E Ele consegue ver aqueles que muitas vezes estão invisíveis aos nossos olhos. Homens como um eunuco africano. Talvez desfrutando de um certo prestígio na corte de Candace, mas certamente enfrentando também muito preconceito entre os judeus. Deus envia um dos seus servos para dizer: nesta família você pode fazer parte. Aqui não há pátio, aqui não há muros, aqui não há paredes. Estamos falando da igreja, estamos falando do povo de Deus, estamos falando desse povo. Você pode fazer parte desse povo. Dos judeus você não pode fazer parte. No templo de Salomão você não pode entrar. Mas a resposta aqui, queridos, de Filipe para o eunuco é muito importante. Imagina a expectativa desse eunuco. Aqui há água, eu posso me batizar, eu posso fazer parte dessa família tão bonita que você está compartilhando comigo, eu posso ter esse Jesus como meu Salvador, porque eu sei que em Jerusalém há limites. A resposta é: você pode, verso de número 37. Quantas pessoas estão lá fora precisando ouvir essas palavras? Você pode. Você pode fazer parte da IBC. Você pode abrir a sua casa para que estejamos com você. Você pode se batizar. Não importa qual foi a sua história anterior. Não importa o quão ferido você foi, o quanto isso afetou a sua sexualidade. Irmãos, esse homem nunca mais podia pensar em família. Muitos eunucos eram tratados como escravos sexuais e muitas vezes tratados como homossexuais. A história nos mostra isso. Agora esse homem está dizendo: você pode. Filipe está dizendo: você pode. Você precisa? Você quer? Então creia. Se você crê, você pode. A resposta dele é: eu creio. Eu creio. Eu creio de todo o meu coração, sim, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso não é humano. Diga para o seu irmão: graças a Deus. Graças a Deus que a obra de Deus não depende de você. Graças a Deus que a obra de Deus não depende do pastor Rogério, não depende de nenhum de nós. Mas ainda assim Deus tem prazer em nos usar. A obra é dele. E muitas vezes Ele nos tira, nos traz, nos manda para outro lugar. Deus faz uma bagunça com a nossa agenda para cumprir a vontade dEle. E quando a vontade de Deus é feita, irmãos, há alegria. Grande alegria transbordava o coração daquele homem que volta para sua casa. Ele nunca mais viu Filipe. Ele nem participou num culto de Samaria, ele nem viu o avivamento que estava acontecendo em Samaria, mas ele levou Cristo no seu coração. Nós não sabemos quais foram os desdobramentos da fé desse homem lá, entre os seus compatriotas. O que nós sabemos é que lá pelo 4º século da era cristã, a igreja, queridos, no norte e oeste da África,
ela era incomparável. A igreja era gigante. Os maiores teólogos da antiguidade estavam lá, como Agostinho, como Cirilo e tantos outros pais da igreja. A história da igreja é extraordinária quando nos fala, antes da grande expansão muçulmana, o que a igreja havia se tornado no norte da África. Quantos milhões haviam se convertido ali? Bem, começou com uma vida. Fora dos projetos, fora das agendas. Mas uma vida que era vista por Deus. Que em nome de Jesus, Deus abra os nossos olhos. Que em nome de Jesus, Deus nos tire dos sofás de nossas casas. Que Deus desvie o nosso caminho. Que Deus quebre a nossa rotina. Nem que seja necessário Ele enviar anjos, nem que o próprio Espírito Santo fale conosco, de um modo especial, para vermos aquilo que Deus está vendo, muito além de nossas crises pessoais, muito além de nossa própria demanda como igreja do Senhor. Uma demanda, repito, séria, uma demanda real, mas irmãos, a obra de Deus depende dEle. E quando Ele nos chama para participar de momentos como esse, que sejamos prontos para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se isso fizermos, podemos contar com a proteção de Deus, podemos contar com a direção de Deus, podemos contar até mesmo com milagres, porque uma vez que a obra foi feita, o próprio Deus arrebata Filipe e o leva para outra cidade, para ele continuar com a sua agenda, para ele continuar pregando entre aquelas cidades, até chegar em Cesareia. Só Deus pode fazer isso. E é isso que nós precisamos como igreja. Nós precisamos experimentar uma ação que seja de fato, exclusivamente de Deus, para cumprirmos a missão que nos foi concedida. Uma vez que nós somos chamados para sermos co-participantes, mas a obra é dele. E isso deve gerar em nós segurança. Vale a pena mergulharmos de cabeça. O resultado virá, porque é Deus quem faz, do começo ao fim. Sua vontade se cumprirá, em nome de Jesus. Quero chamar os irmãos da música para vir aqui à frente. Vamos cantar mais uma canção antes de encerrarmos o culto. Você pode se colocar em pé e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua obra não depende de mim. Mas você também pode agradecer a Deus. Obrigado, porque ainda assim o Senhor quer me usar. E o Senhor vai te usar. Prepare-se. Prepare-se, Deus vai te surpreender. Prepare-se, porque o que o Senhor quer fazer e fará vai muito além dos nossos recursos, do nosso planejamento, vai muito além da nossa própria capacidade. O que o Senhor faz é uma obra em corações. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Mas Ele quer fazer isso através de mim, através de você. Que em nome de Jesus, essa semana, os nossos olhos se voltem para aqueles que estão buscando a Deus, e talvez nós nem sabemos, talvez nós nem conhecemos, são estranhos para nós ainda, mas se tornarão filhos na fé, se tornarão nossos irmãos em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Coloque-se nas mãos de Deus, oremos pelos missionários que estão se deslocando de um país ao outro, mas oremos, porque quem sabe o Senhor quer usar aquela sua viagem de férias para fazer de você um missionário. Quem sabe o Senhor quer usar a sua vida em momentos de crise para ser uma ferramenta de transformação na vida daqueles que estão talvez agora excluídos, mas com fome e com sede de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar enquanto os nossos irmãos preparam para cantar essa última canção. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por essa noite especial em que o Senhor nos traz à tua casa. Noite fria, noite chuvosa, mas certamente chuvas de bênçãos são derramadas sobre nós. Ah, Senhor, visita aqueles que nós amamos e que não puderam estar aqui conosco,
que de um modo especial todos nós, os de perto e os de longe, sejamos tocados pelo Senhor, sejamos movidos pela tua graça, a fim de obedecermos o teu querer, pois o teu alvo, ó Deus, a tua vontade é a transformação de vidas. Mesmo que seja uma vida só, que se encontre agora, ó Deus, tão longe, tão isolada, tão esquecida, nos leve até lá, Senhor. Nos leve até lá, Senhor. Use as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.